CRP Cast. O CRP Cast é o boletim sonoro de informações do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul e é voltado a todas, todos e todes profissionais da psicologia. Trabalha para orientar e fiscalizar o exercício da profissão de psicologia, sempre de forma transparente e atenta às causas importantes do seu segmento e antenada a tudo o que acontece no âmbito social, dentro e fora do Rio Grande do Sul. O CRP Cast é uma iniciativa inédita no âmbito regional, dirigida a essa categoria que constrói diariamente a realidade da psicologia em nosso país. A cada episódio dessa série, iremos destacar notícias, dicas e entrevistas. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Eu sou Leocádia Costa e apresento a vocês o 16º episódio do CRP Cast. Nesse episódio, contamos com a participação da Procuradora Federal Dora Lúcia de Lima Bertulho, da psicóloga Fernanda Hermínia e da advogada Rúbia Abes da Cruz. Na mediação da roda de conversa, a conselheira Fabiane Konovaluc Santos Machado e nas locuções, o conselheiro Vinícius Pasqualin e a psicóloga Thaís Mendes Farias. CRP destaca. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o conselheiro Vinícius Pasqualin, presidente da Comissão de Educação aqui do CRPRS, e nessa edição do CRP Destaca, trago informações importantes sobre uma recente vitória dos movimentos LGBTQIAP+, aqui no estado, e sobre importantes processos do Sistema Conselho de Psicologia que acontecem em 2022. Após mobilização e pressão das entidades civis, o então governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, nomeou em 18 de março os representantes que irão compor o Conselho Estadual de Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, o Conselho Estadual LGBT. Essa conquista representa uma vitória dos movimentos sociais e entidades civis que tiveram que se unir para exigir essa nomeação. O funcionamento do Conselho estava interrompido desde outubro de 2021, representando um grande retrocesso e uma violação de direitos humanos no que diz respeito à fiscalização das pautas LGBT aqui no estado. O Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul já elegeu suas representantes para o 11º Congresso Nacional da Psicologia, o CNP, que será realizado em Brasília de 2 a 5 de junho. As delegadas foram eleitas durante a etapa regional do Congresso para defender as propostas elaboradas e aprovadas aqui no estado, que irão guiar as ações das próximas gestões do Sistema Conselhos de Psicologia. O CNP é um amplo processo de participação democrática que tem como objetivo a construção da agenda política da psicologia brasileira. Acesse crprs.org.br/11CNP e saiba mais sobre esse processo. 2022 é o ano de eleger as próximas gestões do Sistema Conselhos de Psicologia. De 23 a 27 de agosto serão realizadas a Consulta Nacional para o Conselho Federal de Psicologia e as eleições para os Conselhos Regionais de Psicologia. O voto é obrigatório para todas as psicólogas e para participar é preciso estar com o cadastro no CRPRS atualizado. Acompanhe as informações sobre o processo eleitoral em crprs.org.br/eleições. Atualize seu cadastro e participe. Arte Psi. Olá, eu sou Thaís Mendes Farias, coordenadora do Núcleo de Processos Clínicos e Psicossociais da Subsede Sul do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. No Arte Psi deste episódio do CRPcast, trago 2 dicas importantes para refletirmos sobre diferentes formas de racismo em nossa sociedade. A primeira dica é o livro Cartas a um Homem Negro que Amei, escrevivência da doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo, Fabiane Albuquerque, publicado pela editora Malê. Uma biografia teórica, escrita em primeira pessoa, que se opõe ao sistemático apagamento e silenciamento das histórias narrativas de mulheres em nossa sociedade.
Conforme descreve Diana Valdez na apresentação do livro, Fabiane, sem medo e com coragem, faz um movimento difícil para quem foi constituída, como muitas de nós, na condição de calar e fortalecer o poder dos tiranos. Para Diana, a autora cortou os lençóis que amordaçavam e picou-os com a tesoura. Vale a pena a leitura. O Conselho Federal de Psicologia, CFP, lançou recentemente uma série de vídeos sobre a psicologia no enfrentamento ao racismo. São 11 aulas de acesso público, com 2 horas de duração cada, abordando a interface da psicologia com temas como raça, classe e gênero, colorismo, pertença étnica, branquitude, luta e práticas psicológicas antirracistas. Os conteúdos são resultado do primeiro Seminário Nacional de Psicologia e Enfrentamento ao Racismo, realizado pela Comissão de Direitos Humanos do CFP. Os episódios vão ao ar sempre às terças e quintas-feiras, no canal do CFP no YouTube. Confira! Psi o quê? Heteroidentificação é uma identificação a ser realizada por outra pessoa em oposição a auto, que significa a si mesmo, como a autodeclaração. A heteroidentificação é, portanto, um procedimento complementar à autodeclaração, que consiste na percepção social de outra pessoa, além da própria, para identificação étnico-racial. E você sabe por que as comissões de heteroidentificação são necessárias para garantir as políticas de ações afirmativas? Convidamos Dora Lúcia de Lima Bertulho, procuradora federal em exercício na Universidade Federal do Paraná e mestra em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, a nos explicar este conceito. Senhoras e senhores, é um prazer conversarmos sobre comissões de heteroidentificação, o que são e o que pretendem. As ações afirmativas consubstanciadas em cotas raciais para ingresso nas universidades públicas no Brasil, após grande período de lutas do movimento negro nacional, têm sua implementação discutida nas instituições de ensino superior, reforçada com a participação do Brasil na 3ª Conferência da ONU, Durban, África do Sul, agosto de 2001. Desde que essa política de combate ao racismo é discutida publicamente, há forte reação negativa dos segmentos racistas de nossa sociedade. O privilégio da população branca passa a ser discutido em diversos espaços sociais como se estivessem sendo ameaçados. Diversos elementos racistas passam a ser apresentados à sociedade como a criação do racismo, a divisão da sociedade ou o mérito que deve ser trazido para ingresso nas universidades. E mesmo os progressistas e ditos de esquerda reagiram negativamente à implementação de políticas afirmativas para a população negra. No debate, para fins de equalizar outros elementos que impedem grande parte da população menos favorecida economicamente ao acesso ao ensino superior, juntamos às cotas raciais as cotas sociais. Registre-se, nunca houve qualquer reação contrária às cotas sociais. O racismo é que se movimenta para manter a distância entre as oportunidades de brancos e negros, mantendo essa população, a negra, fora da participação nos espaços de poder e de desenvolvimento de seus talentos. E a universidade é a carta privilegiada para a participação nos diversos espaços de poder da sociedade. Negros nesse espaço assusta a sociedade branca brasileira, temendo em ter que dividir seu poder e seus privilégios de qualidade de vida com negros. Por diversos anos, o embate entre os antirracistas e racistas foi e ainda é intenso. Mas os movimentos dentro das universidades, com professores solidários com a superação do racismo, os poucos estudantes e professores negros, com o aporte do movimento negro, tivemos pouco a pouco a aprovação dos conselhos universitários desde 2003. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal declara a constitucionalidade das ações afirmativas no país e, igualmente, declara ser constitucional e adequado para o cumprimento e controle dessa política pública de igualdade de oportunidades a criação de comissões de heteroidentificação para evitar fraudes no processo seletivo de negros beneficiários dos programas. Com a realidade do racismo no Brasil, estruturada
estruturado historicamente em todas as instituições e no inconsciente coletivo da sociedade, surge uma questão inusitada. Após mais de 500 anos de opressão e desigualdade racial, onde a população negra é perseguida pelas polícias, negada de trabalhos melhor remunerados, rechaçados no sistema educacional, surge a pergunta: como saber quem é negro para ser incluído nos programas de cotas raciais? É daí que temos as comissões de heteroidentificação ou de verificação da autodeclaração de pertencimento racial, que é um processo de controle da política pública a fim de manter seu objeto e finalidade. Na verdade, a autodeclaração é o instrumento em que a pessoa aceita fazer parte do programa, nada mais que isso. Não se trata de declaração de identidade, mas de declaração que pertence ao grupo que poderá fazer parte do programa e cumprir o objetivo maior: trazer a diversidade racial para o ensino superior e mercado de trabalho e promover a igualdade de oportunidades para que negros e negras possam usufruir com igualdade de condições dos benefícios sociais da sociedade para os quais contribuem há mais de 500 anos. Comissão de heteroidentificação deve se ater aos aspectos fenotípicos do candidato, independentemente de qualquer outra condição ou ascendência ou filiação. Obrigado. Roda de conversa. A alienação parental, definida pela Lei 12.318 de 2010, está cercada de polêmicas envolvendo a integração entre os aspectos jurídicos e o campo da perícia psicológica. O termo tem sido cada vez mais utilizado em processos de separação litigiosa e disputa de guarda, configurando-se, em muitos casos, como uma das formas de violência contra as mulheres, utilizado para sua desqualificação da mãe diante do judiciário. Existem diversos movimentos pela derrubada dessa lei, porém, em dezembro de 2021, o Supremo Tribunal Federal, STF, por unanimidade, julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada para declarar a inconstitucionalidade integral da lei. No mesmo mês, foi aprovado o projeto de lei número 7.352 de 2017, que prevê alterações na norma. Recentemente, o Conselho Nacional de Saúde publicou uma recomendação pela rejeição deste projeto de lei e a adoção de medidas de proibição no uso de termos sem reconhecimento científico, como a chamada Síndrome de Alienação Parental, que tenta construir a compreensão desse conceito, que é apenas legal em uma doença psíquica. Na roda de conversa deste episódio do CRPcast, convidamos a psicóloga Fernanda Hermínia e a advogada Rúbia Abes da Cruz a debater essas questões. Na mediação, contamos com a colaboração da conselheira Fabiane Konovaluc Santos Machado, coordenadora do Grupo de Trabalho Psicologia e Relações com a Justiça do CRPRS. Fernanda Hermínia é doutora em psicologia pela Université Paul Sabatier, de Toulouse, na França, e especialista em psicologia jurídica pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Professora, pesquisadora, assistente técnica e perita, é também membro do Núcleo de Pesquisa em Psicologia Jurídica e especialista em parentalidade e relações familiares. Rúbia Abes da Cruz é advogada, mestra em Direitos Humanos, integrante do Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher, Brasil e consórcio da Lei Maria da Penha. Ainda é sócia da Temes, Gênero, Justiça e Direitos Humanos e especialista em Direitos Humanos das Mulheres pela Universidade do Chile. Olá, eu sou a Fabiane, sou conselheira do Conselho Regional de Psicologia da 7ª Região, aqui do Rio Grande do Sul. E hoje, então, a gente vai estar conversando sobre esse tema que é tão delicado e tão importante hoje dentro da psicologia, que é a questão da alienação parental, né? A alienação parental, ela é uma legislação que acabou, então, né, pelo seu próprio desenvolvimento, pelo seu próprio percurso histórico, acabou, então, impactando diretamente na prática profissional das psicólogas que estão relacionadas diretamente, então, com o sistema de justiça. Para isso, então, Fernanda, eu gostaria de começar essa nossa conversa te perguntando: por que discutir sobre o conceito da alienação parental é tão importante para a psicologia e de que forma esse conceito legal aparece na nossa prática profissional?
Então, é importante discutir esse conceito para a psicologia, porque ele aparece como um conceito psicológico, como um construto psicológico. E, na verdade, ele não é, ele passou a ser. Porque a psicologia, ela se ocupa do pensamento, do sentimento, da emoção, do comportamento, das relações sociais, das dinâmicas familiares, do que é maternidade, paternidade, parentalidade. E a alienação parental, ela vem como um conceito que não partiu do campo da psicologia. Então, essa discussão foi muito importante durante um tempo, né? E dividia a própria psicologia. Uma parte dos psicólogos entendia que era um conceito psicológico e outra dizia não é um conceito da psicologia, é um conceito do direito que tem colocado para a gente aplicar. Então, a gente não vai diagnosticar, por exemplo, alienação parental, porque tem na lei, é a única lei que tem esse termo diagnóstico, né? Então, como é que a gente faz um diagnóstico de algo que não é um construto psicológico? Então, nós vamos olhar o que ali? A dinâmica familiar, se existe sofrimento psíquico, se não existe sofrimento psíquico. Então, isso é muito importante discutir na psicologia. Por quê? Porque criaram-se instrumentos que supostamente avaliam a alienação parental, mas não avalia a alienação parental, avalia as relações familiares, que é sobre isso que a psicologia trabalha. A gente não pode perder de vista que a psicologia é uma profissão de saúde mental. Nós estamos ali preocupados com a saúde mental, com as relações humanas, né? Trabalhar a autoria e a autonomia de vida, a qualidade de vida daquelas pessoas, daquelas relações, daquelas famílias, da interação social. Então, para alguns, né, psicólogos, o entendimento de que tem um diagnóstico gera uma questão de vítima e agressor. E aí a gente coloca, então, pais uns contra os outros, filhos contra pais, e questões que alguns autores também pontuam como: olha, esse tipo de fala, esse tipo, vamos dizer, desqualificação, quando acontece dentro do casamento, da conjugalidade, não tem problema, né? Passa despercebido, não geraria nenhum transtorno. Mas fora da conjugalidade, né, numa relação de divórcio, de separação litigiosa, então geraria um problema e geraria transtorno. Então, é algo aí muito caro a psicologia discutir a alienação parental, né? E como é que tu vê, Fernanda, os cuidados que a gente tem que ter quando a gente está, né, nessa atuação profissional, nessa área, enfim, né, enquanto psicólogas peritas ou enquanto até mesmo assistente técnicas, né, em processos que acabam, então, conversando com todo esse processo, né, que é uma avaliação pericial e que vem com essa encomenda, muitas vezes, de um posicionamento nosso, né, se está havendo ou não alienação parental. Então, por esse aspecto que é legal, que era o jurídico, mas que acaba, né, vindo como uma encomenda profissional. Como é que tu vê, assim, os cuidados que a gente tem que ter, e aí os cuidados, né, da responsabilidade, da técnica e da ética profissional, quando a gente, né, elabora os nossos pareceres, os nossos laudos, os documentos psicológicos, né, em relação principalmente a esse rol, né, de sintomas que vêm arrolados durante o processo e que são vinculados, então, trazendo essa cena da alienação parental como se fosse mesmo um aspecto psicopatológico. Que cuidados são esses que a gente tem que ter na nossa prática profissional nessa área? Eu acho que eu vou começar falando sobre que cuidados psicólogos clínicos precisam ter. E aqui eu venho fazer um apelo para um diálogo, uma aproximação entre a psicologia clínica e a psicologia jurídica, especialmente uma psicologia jurídica social crítica. Por quê? Porque os clínicos têm recebido muitas demandas de avaliação de alienação parental. Então, eles chega essa encomenda também para a clínica, e os clínicos muitas vezes não têm entendimento de para onde vai ser usado aquele documento, qual peso aquele documento vai ter. Então, faz-se um documento para a clínica, né, e ele não é utilizado com esses fins. Então, os clínicos precisam também entender que demandas são essas que têm chegado aí nos consultórios, né? E sobre essa encomenda que você fala, né, e essa é realmente assim que chega, né, essa encomenda para psicólogos, assistentes técnicos e peritos de avaliação de alienação parental, e é preciso também fazer referência à lei, que é a lei que determina os critérios para dizer se é alienação ou não. Eu acredito que aí o primeiro cuidado é
entender qual é o meu lugar de fala nesse trabalho que eu estou realizando aqui. De onde é que eu parto? Eu parto de uma ideia de que a psicologia é uma ciência auxiliar do direito, é uma ciência que trabalha para o direito, ou a psicologia é uma ciência que dialoga com o direito, porque isso muda a postura na forma de escrever os laudos e os pareceres. Por quê? Se eu vou portar respostas ao magistrado, eu posso me ater somente na parte legal e esquecer, muitas vezes, que é o que eu vejo muito, esquecer a própria psicologia enquanto ciência. Em que sentido? Porque a gente precisa falar, quando tem criança, sempre de desenvolvimento humano, de desenvolvimento do psiquismo, do que você espera de uma criança daquela idade, ou não, da própria relação, da dinâmica familiar, de que modo, muitas vezes, a criança aparece como sintoma dos pais, como sintoma do ambiente familiar, e principalmente demarcando a diferença que tem entre a realidade psíquica, a realidade material e a realidade processual. Então, eu acredito que o principal, se eu fosse dizer assim, curso de dicas, o que é que eu diria para o psicólogo? Seria, olha, preste atenção para você não cair em demandas de qualquer ordem. Não esquecer qual é o seu serviço, qual é a sua atribuição profissional ali naquele caso. Para você não esquecer a parte técnica da sua profissão. E também não se perder em argumentações, nomenclaturas e numa gramática que é o juridiquês, que não é uma gramática da psicologia. Então, às vezes, a gente se perde naqueles termos requerente, requerido, genitora e começa a utilizar termos que não são da psicologia e a gente perde o que é que a gente está avaliando ali, que é aquela dinâmica familiar. E, ainda mais, são situações de difícil avaliação. Por quê? Os sinais e sintomas descritos, né, para uma criança que está supostamente sofrendo alienação ou que sofreu abuso sexual infantil, ou que está passando por um processo de divórcio muito conturbado entre os pais, com muitos conflitos no fogo cruzado da separação, são os mesmos. Agressividade, dificuldade para dormir, enurese, encoprese, entendeu? Ansiedade. Então, é preciso ter um cuidado, entender que a avaliação psicológica demanda exames. Esses exames demandam tempo, que muitas vezes não nos é dado no judiciário. Então, precisa aí ter realmente um jogo de cintura bastante grande para responder essas encomendas. Ótimo, acho que a tua fala foi bem elucidativa e bem objetiva, né? Tocando em aspectos que são pontuais e que são muito importantes, né? Para a nossa prática profissional, para que nós, psicólogos, consigamos ter essa segurança profissional que a gente precisa para o nosso trabalho, né? O aporte dessa linguagem, que não é uma linguagem da ciência psicológica, né? Que fica transversalizada muitas vezes nos nossos documentos. É muito importante que a gente tenha essa sinalização mesmo, né? E essa orientação na direção da gente ter segurança mesmo daquilo que a gente está colocando ali no papel, né? Do resultado de todo o processo avaliativo, que muitas vezes é longo, é cansativo para as partes também, né? Muitas vezes a gente, né, avalia todos os elementos ali de uma composição familiar, então são processos que são longos e que têm que ser feitos rápido, né? De forma rápida, de forma célere, que isso é outro problema também, que às vezes a gente não dispõe, né, do tempo necessário que essa avaliação ela pressupõe, né? Ela necessita. Então, acho bem importante estar pontuando. Rúbia, eu queria te perguntar, então, sobre o aspecto legal mesmo, né? A lei da alienação parental, ela já tem aí uma história, ela já tem o seu tempo, né? O seu marco legal já é extenso temporalmente no nosso país, e ela vem sofrendo, então, esses questionamentos, essa necessidade de avaliação constante que a gente vem acompanhando aí, né? De várias organizações e entidades que acabam, então, provocando essa atualização com o judiciário. Então, eu queria ouvir de ti, assim, quais são os motivos que levam ao questionamento dessa lei, né? Da alienação parental, e de que forma o direito percebe essa necessidade de atualização, né? Por que a gente está debatendo isso? Por que nós estamos marcando enquanto sociedade, né? Não só enquanto psicólogos e advogados, mas a sociedade em geral está marcando essa necessidade de atualização desse marco legal. Bem, primeiro porque ela não é uma legislação que a aplicação dela não tem sido boa para as famílias. Porque a legislação, em geral, a legislação chega para compor um problema que existe na sociedade, enfim, como uma forma de resolução daquele conflito. A lei de alienação parental, ela acirra os conflitos. A Fernanda falou coisas
super interessantes, porque é isso, é uma tentativa de patologização das relações familiares, das relações que podem até estar com mágoas, um pouco adoecidas, mas não alienação parental sequer é reconhecida como no Código Internacional de Doenças, né? Porque é uma síndrome que foi retirada síndrome para virar lei no Brasil, né? Se tirou a palavra síndrome, mas virou uma lei. Então, o que tem que ser avaliado é realmente essa questão mesmo dos sofrimentos e tal. E esse diálogo também da psicologia com o judiciário, ele não existe efetivamente, né? Acaba sendo um laudo feito, as peritas muitas vezes são terceirizadas, acabam aceitando o trabalho de entrevista. Às vezes tem 2 filhos, mais o pai, mais a mãe, tem que fazer 4 entrevistas, tem que escrever, não faz nenhum exame, não fazem exames, recebem judicialmente, se as partes litigam pela assistência judiciária gratuita, recebem em torno de 400 e poucos reais. Quer dizer, né, é muito complicado, não tem como um trabalho ficar bem feito com esse valor e com pouco tempo, como vocês disseram, né? Então, o processo leva anos, mas às vezes se determina que aquele exame psicológico tem que ser feito em 30 dias, né? E muitas vezes é inviável, né, todo esse estudo e chegar a uma conclusão. E outra, daí, obviamente, que as psicólogas, isso também vai para as assistentes sociais e até para a psiquiatra, não conseguem ler todo o processo, porque são processos que têm muitos volumes, não tem essa familiaridade toda com o direito, então, para saber quais as peças principais que eu devo ler, por exemplo, né, tem ali 500 páginas, o que eu vou ler? Bom, eu vou ler o parecer do Ministério Público, eu vou ler a sentença, ou eu vou ler as petições das partes que dizem dos problemas, sabe? Realmente é difícil. Só que, o que tem acontecido? O judiciário, por realmente não saber como resolver esses conflitos, muitas vezes, né, porque são difíceis de serem resolvidos, eles repassam toda a responsabilidade para a psicóloga ou para assistente social, e aí o que elas trazem é o que eles acabam dando a sentença. E aí o Tribunal de Justiça diz, bom, tem laudo, tem a decisão do juiz, eu vou manter. Mesmo que aquele laudo seja ruim, porque muitos laudos são ruins. Muitos laudos são mal elaborados, eles não têm a cientificidade necessária, não tem nota de rodapé dizendo de onde que ela chegou àquela conclusão, então é muito subjetivo, né? Acaba sendo muito subjetivo da análise da psicóloga, e foge mesmo disso, né? E é mais fácil alegarem que existe, tem parecido na minha avaliação, é mais fácil alegarem que existe alienação parental do que dizer que existe violência sexual, por exemplo, né? Porque há muito tempo as psicólogas falam que existem alguns indícios, alguns comportamentos, mas não asseguram. Já em relação à alienação parental, é mais fácil assegurar. E como ela disse, né, não sabe que efeito vai ter no processo. O efeito tem muitas vezes uma reversão de guarda. É uma coisa absurda, a criança está acompanhada, até tem ainda quando é uma guarda compartilhada, que existe uma relação, assim, que a criança transita bem nos 2 ambientes, é uma coisa. Agora, muitas vezes a guarda, embora seja compartilhada, a moradia é materna, por exemplo. Aí o judiciário manda que vai morar com o pai. E as crianças ficam de joguete, ficam morando de um lado para o outro, não tem como isso ser bom para os filhos, não tem como, né? Então, claro, todos os casos em que a alienação parental é alegada, é porque é um litígio, né? É porque não é um processo tranquilo. Em processos que são tranquilos, que se separam, que sabem como vão dividir os dias com os filhos, como vão fazer, todos têm mágoas e ressentimentos, né? Mas alguns não têm violência. Então, para mim, na minha avaliação, acho que os processos que chegam no ponto de alienação parental é porque existe violência. E, em geral, é uma violência de gênero, né? Uma violência de gênero que é aquela relação de poder que muitas das vezes, a maioria das vezes, são os homens que detêm, e essa violência de gênero não é só com a mulher, é com a criança também, né? Porque eles falam muito, não sei se a gente vai chegar nesse ponto, mas em falsas memórias, que eu não acredito em nada disso, né? Falam e que existe uma manipulação materna, mas as crianças não conseguem construir da forma que elas chegam e relatam se fosse mentira, né? Algumas coisas que, bom, isso é da área da psicologia, vocês vão falar melhor do que eu, né? Muito com certeza, mas a doutora Ana Iancarelli, que ela tem trabalhado muito nessa questão, ela traz o quanto a criança não consegue reproduzir algo que ela não passou por aquilo, só porque disseram para ela. Ela não tem a capacidade, né? Uma criança muito pequena de criar toda uma situação, né, que seria imaginária. Claro que longos processos, né, de uma família que acaba adoecendo com isso e que se repete sempre a mesma, como se fosse verdade, para uma criança, sim, mas isso são, como eu posso dizer, exceções, né, onde realmente aí alguém dessa relação familiar tem alguma patologia, mas isso eu acho que não chega numa porcentagem, sei lá, de 3%, que, eu digo assim, no geral no mundo, né, que falam que em 3% tem problemas psiquiátricos e tal, psicológicos, aí é outra coisa, daí tem a ver mesmo com sofrimento comportamental e tal, como se porta, que pode melhorar, reverter. Agora, algumas coisas, assim, né, que são psiquiátricas, aí realmente precisa de um tratamento. Agora, o judiciário também entender que ele pode determinar, obrigar que essa mãe se trate
para que tenha direito ao filho, eu acho que extrapola, né? É indicado um tratamento. Bom, realmente, assim, por que essa lei, né, ela tem sido muito questionada? Porque ela aumenta o litígio, ela perpetua o litígio por anos no processo, as ofensas continuam, as dificuldades permanecem, e aí acaba acontecendo uma disputa, né, uma disputa judicial, tipo assim, agora quem é que vai ganhar? Já, né, pode dizer assim, eu lá sofri a violência, mas agora eu vou mostrar que eu sofri a violência. Mas o que eu queria dizer para vocês? Eu acho, assim, que o que é mais significativo no que eu tenho avaliado é o quanto a violência doméstica e familiar é desconsiderada no contexto de direito de família. Parece que é algo separado, que a violência só tem importância lá na vara da infância e juventude, se for contra a criança, ou na vara de violência contra as mulheres, né? Aí, nesse contexto, é avaliada, porque tipo, até isso é minimizado. A mulher tem medida protetiva, tem vários registros policiais, sofreu violência, mas nada de ser considerado de como vai ser uma guarda compartilhada se esse homem é o agressor. Tem homens que têm inúmeras multas por dirigir alcoolizado, por excesso de velocidade, esse pai vai buscar as crianças com o filho alcoolizado, a mãe não entrega, ela é uma alienadora, sabe? Então, é realmente complicado. E nós do CLADEM, né, o Comitê Latino-Americano que eu participo, de toda a América Latina, a gente fez um seminário internacional e a gente viu que isso é uma ofensiva machista mesmo, misógina, uma tentativa de calar as mulheres, porque qual é o bem maior, muitas vezes, né? Tirar o meu filho, a minha filha, tirar os meus filhos do meu contato, não é uma divisão de guarda, que essas mulheres estão aceitando tranquilamente até. É impedir o contato, é pegar só para si a criança, né? E dizer que a mãe... Tem um processo recente que ele alegou que a mulher era usuária de drogas, e só por isso, liminarmente, foi revertido. Nem ouviram essa mulher para saber o que estava acontecendo. E ele imediatamente retirou toda a pensão, que era muito alta. Então, tem muitos interesses também financeiros. Isso não só das partes, né? O próprio mercado, que a Fernanda disse, não aceitar qualquer demanda. Eu vejo que, principalmente psicólogas jovens, aceitam qualquer demanda para receber aqueles R$400 e depois não apresentam um trabalho com cientificidade, com uma metodologia, onde não se faz exames. E não adianta tu ter uma psicóloga assistente muito competente dizendo todos os problemas. Parece que as psicólogas que são, tipo, não, essa psicóloga é da mãe, essa psicóloga é do pai, então não vale tanto a fala dela, sendo que muitas vezes é muito mais qualificada, e das duas partes, viu? Não importa onde tu tá litigando, os laudos são muito melhores do que aquele que é feito pela perita que não é perita, né? Esse que é o problema também, porque quando tinha concurso, quando nós tínhamos peritos que sabiam do que estavam tratando, que havia esse diálogo com o judiciário, compreendiam a temática, é uma coisa. Agora, nesses processos todos que eu atuo de alienação parental, todos são terceirizados. Só psiquiatra que a gente tem mesmo no fórum. Os demais são indicações, aí o próprio KPM chama. Então tem uma série de complicações, não quero ficar falando só eu aqui, mas, enfim, vamos continuar. Tem muito mais problemas que a gente pode ainda continuar dialogando. Então, Rubem, acho muito importante a gente pensar sobre tudo que você trouxe aí, da visão dos operadores do direito, dessa visão que você tem diante desse processo, para a gente poder pensar que, quando se fala em alienação parental, parece que só dá para dividir assim, se você é contra ou se você é a favor da alienação. E não se trata de ser contra ou a favor da alienação. Se trata, como eu disse no início, do posicionamento de cada ciência. Nós, psicólogos, estamos trabalhando com saúde mental. Então, é você contra aquela mãe ou aquele pai, ou o nosso trabalho é mostrar, evidenciar a dinâmica familiar para que essas pessoas procurem um acompanhamento, seja de clínica individual, seja de terapia familiar, outros acompanhamentos, que elas consigam dar conta daquela problemática que elas estão vivenciando ali em torno da parentalidade. Nós apresentamos no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade 6273, por conta de todas as violações que são verificadas no processo, muitas violações, muito sofrimento tem gerado esses processos. Eu vejo nas minhas clientes o sofrimento e que não tem como não afetar as crianças, né? As crianças são afetadas com todo esse litígio, porque uma coisa é tu passar por um processo, talvez, 1 ano, aquele ano foi difícil. Não, os processos duram 6 anos, 7 anos, entendeu? Muitos anos, e o judiciário não decide. Fica dividindo para um para o outro, não se posiciona. E o judiciário, ele é pró-homem.
Eu vejo isso não em promotoras, em defensoras, não só em homens, né? Não só os juízes, mas tem algo assim que o pai sempre tem direito. E o pai é um agressor, mas tem direito, sabe? Então, é bastante complicado isso, até uma pressão para que exista esse relacionamento. Mas, enfim, eu só gostaria de dizer sobre a ação direta de inconstitucionalidade, porque teve umas notícias que não são verdadeiras circulando, como se não tivessem reconhecido que a alienação parental é boa, né? E que deve continuar no ordenamento jurídico. Não é nada disso. O que aconteceu foi que a Associação de Advogados pela Igualdade de Gênero, que foi quem ingressou, quem apresentou a ação, foi considerada que não tem legitimidade jurídica, porque na Constituição Federal tem um rol de quem pode entrar com esse tipo de ação, né? Com ação direta de inconstitucionalidade. Então, a associação não foi reconhecida, foi utilizada, nós utilizamos a jurisprudência, que já havia o entendimento de uma ONG que havia ingressado e que mostrou que havia organizações em todo o Brasil e que o Supremo aceitou. Mas nesse caso da alienação não foi aceito. Então, nada foi analisado quanto ao mérito e todos os problemas que a legislação apresenta, né? Então, acho que isso é bem importante que seja dito. Ela continua sendo utilizada, continua sendo lei, tem todo um trabalho para tentar revogá-la, mas existe um lobby fortíssimo que, na minha visão, é de vaidade e econômico. De vaidade porque criamos essa lei, ela tem que permanecer a qualquer custo, mesmo com sofrimento, que a Fernanda falou das crianças, vamos manter essa lei de qualquer jeito, mesmo ela sendo prejudicial, vamos mudar um artigo aqui e ali, não. A lei de alienação parental virou escudo para todas as formas de violência contra a mulher e contra as crianças, porque se alega que vai entrar com a lei de alienação, as mulheres ficam com medo, acontecem novas violências, elas não denunciam, porque elas já tiveram uma advertência, já sofreram, às vezes perderam a guarda, só tinham direito de visita e retomaram, então elas não falam mais. E a criança que sofre, porque vai na casa de um pai que é agressor, e fica nesse litígio. Então, é importante que se diga que nós vamos continuar tentando reverter essa lei, seja com uma nova ação com a pessoa jurídica, né, que o Supremo aceite, porque esse processo precisa ser, e eu acho que a gente está conseguindo, inclusive, diálogo com alguns partidos políticos, que o partido político tem legitimidade, que talvez seja um caminho. Nós já ingressamos também com a Associação da Defensoria, né, em algum caso, em um caso específico que não era de alienação, que era direito ao aborto, em caso de Zika, mas também ali teve muita dificuldade nessa relação das feministas, do movimento social com a associação. Então, agora, a ideia é a gente construir para continuar lutando, né? Porque essa lei não tem sido positiva. Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês nessa nossa roda de conversa. Esse é um tema que a gente sabe que é muito delicado e muito complexo, né? Um tema multifatorial e que impacta diretamente na prática profissional das psicólogas em todo o país, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas, né, em todo o país mesmo. Como a Fernanda trouxe, né, ainda é um espaço de trabalho também, de prática profissional que vem crescendo, mas que também nós estamos atentos, enquanto Sistema Conselhos, para que a gente possa garantir o trabalho com a segurança, com a técnica, com a ética que ela necessita, que ela demanda, né? Um tema bem controverso, né? A gente sabe que tem diversas posições aí, mesmo dentro da psicologia, não é consenso, mas nós estamos construindo esse diálogo com as diversas instituições que atuam nessa área, nesse campus, né? As colegas também, para que a gente possa, então, manter esse diálogo aberto, essa potência desse espaço de construção de uma prática profissional cada vez mais responsável, cada vez mais cuidadosa também, pela delicadeza, né, dos conflitos que este tema envolve. Eu tenho certeza que não será a nossa única roda de conversa sobre esse tema, verão outras, né, e outros espaços para debate também. Muito obrigada. Obrigada por trazer esse tema tão importante. Eu que agradeço. Até a próxima. Esperamos que tenham gostado do 16º episódio do CRPcast. A série de episódios estará disponível nas plataformas Spotify, Deezer e canal de YouTube do CRPRS. Convidamos vocês para conhecerem o nosso site www.crprs.org.br e seguirem as nossas redes sociais no Instagram, Twitter, Facebook e LinkedIn, mantendo assim a nossa conexão virtual em dia. Contamos com a sua escuta no próximo CRPcast, com novos temas e assuntos sintonizados sempre com você. Um tchau para todas, todos e todes e até breve.
Esse foi o CRPcast, uma iniciativa pioneira criada pelo Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, voltada a todas, todos e todes os profissionais da psicologia. O podcast tem a produção da Mirai e a participação de convidados comprometidos com a coletividade, propondo ações para consolidar o acesso à psicologia na sociedade brasileira.